Olá, pessoal. Hoje eu vou comentar o que eu andei assistindo aí, de série e filme, nos últimos dias, nas últimas semanas, melhor dizendo, na Netflix e na Amazon. Já aviso que eu não assisti muita coisa, eu acho que até sinalizei isso para vocês nas leituras do mês, lá no Junho Cultural, porque eu tô com uns trabalhos aí que estão me ocupando bastante. Então, assim, seminário para apresentar, texto para escrever. Então, embora em julho eu esteja de férias, assim, férias dos trabalhos convencionais, eu tô com as empreitadas aí para dar conta. Então, assim, não estou lendo muito e nem assistindo muitas coisas, né? Mas eu vou começar aqui comentando o que eu assisti na Netflix. As séries, eu vi 3 séries na Netflix. A primeira se chama Earth Rising, alguma coisa. Tem um outro nome, gente, que eu não vou lembrar. Eu não anotei aqui o nome inteiro. Eu vou deixar aqui escrito, aí vocês vão ver direitinho. É uma temporada e 8 episódios. Então, é relativamente curta. É a história de uma moça que é sobrevivente daquele massacre do genocídio de Ruanda, né, que aconteceu em 94. E ela é adotada por uma mulher branca lá na Inglaterra. A mãe dela, né, essa branca, ela é ativista e tal. E aí, 25 anos depois, né, essa moça já adulta, ela tem uma série de conflitos, problemas e tal. E aí, ela é advogada, ela se formou em direito e tal. Ela, com a ajuda de algumas outras pessoas, tentam investigar algumas coisas que aconteceram lá, né? A gente sabe, a gente ouviu falar do massacre dos Tutsis e eu esqueci a outra tribo, né? Que uma acabou quase que exterminando a outra. E aí ela começa a investigar muitos interesses ali envolvidos, né? Acaba revelando os interesses políticos, não só dos próprios ruandenses, eu não sei se é assim que falam, não apenas de políticos de Ruanda, mas também políticos estrangeiros. Ela acaba assim investigando muita coisa que estava acontecendo ali. Eu achei interessante. Eu vi aquele filme, existe um filme que é sobre este massacre em Ruanda que eu recomendo, se você quiser entender melhor o que houve. Agora eu não sei dizer se está disponível na Netflix, na Amazon. Eu acho que eu vi em uma dessas duas plataformas. Se você tiver interesse, então dê uma pesquisadinha aí. Recomendo o filme para entender melhor essa história. Agora, outra série que eu assisti é uma que eu já tinha visto as 2 primeiras temporadas e agora a Netflix lançou a terceira, que é Virgin River. É uma série, assim, sabe aquela gostosinha pra você distrair a cabeça, não é? Não é um tipo de série pra você ficar, assim, ansioso pelo próximo capítulo, cheio de ação, não. É tranquilo, é uma história, assim, de traumas, né? É uma enfermeira, perdeu o marido e tal, vai, né, como fuga, vai para uma cidade bem pequena, aquele tipo de cidade, todo mundo sabe da vida de todo mundo, que o prefeito, que a prefeita, inclusive, se mete em tudo e tal. Ela se apaixona pelo dono do bar e tal, e aí tem várias histórias paralelas, vários traumas dele, dela, ele, trauma de guerra, ela com essa história aí. É uma daquelas séries que, sabe, que você se apega aos personagens e tal, mas é tranquilo, assim. E a outra série que eu assisti é mais recente, A Cozinheira de Casamar, que é uma série espanhola. Uma temporada, 12 episódios, século XVIII. A gente tem aqui o Duque de Casamar, que perde a esposa num acidente de cavalo, ele demora assim, quase 2 anos para se recuperar e tal. E a gente tem a cozinheira, a Clara, que é uma moça que tá com o pai condenado, né, acusado injustamente de ter matado lá um alto oficial durante a guerra. E ela vai trabalhar na casa desse Casamar. Enfim, os dois acabam se apaixonando e tal. E ele é vítima lá de uma presepada, de golpe de barriga por conta de uma outra pessoa lá e tal. Então, é uma história de amor que não pode ser realizada, enfim. É aquele tipo de história que desde das primeiras cenas você já sabe como vai terminar. Mas eu ando tão cansada lendo esses textos, tendo que produzir esses textos, inclusive produzir, apresentar seminário, fazer essas coisas, que eu tava precisando mesmo, sim, de séries assim, sabe? Para refrescar a cabeça, de ficar vendo só para descansar. Que é o caso de Virgin River e A Cozinheira de Casamar. Então, assim, são 2 com essa função. Aí vi 2 filmes apenas.
Um foi Cidade de Gelo, é uma história russa de um rapaz que é pobre, muito pobre, ele trabalhava entregando lá comida, é despedido, então ele depois começa a bater carteira. E há uma moça que é rica, família abastada, e ela é bem moderna, ela quer estudar, quer trabalhar, ela gosta de química, é super estudiosa, ela quer fazer faculdade, mas isso para a Rússia, acho que a gente está falando do século XIX, né? Se ficou claro, o século eu já não lembro, porque eu assisti faz um tempo já, assim, já tem umas 3 semanas, já nem lembro mais. E os dois acabam se apaixonando, né? Também é o tipo de história que a gente sabe como vai terminar, desde o começo, a gente sabe. O que me fez assistir, além disso que eu acabei de falar para vocês, de estar muito cansada e querer assistir coisas assim para espairecer, é a paisagem da Rússia, né? Eu tenho muita vontade de conhecer a Rússia, né? Quando a gente puder voltar a viajar e tal, que espero que já seja em breve, é um dos países que eu tenho muita vontade de conhecer. Então, quando vi que era Cidade de Gelo, que era a Rússia e tal, eu já quis ver. Então, não importa a história, eu quero ver a paisagem, quero ver um pouco de cultura russa. E assim fui. O outro filme que eu vi é Lida Baradova. Que história é essa? Essa é a história da amante do Goebbels. Quem é Goebbels? Ora, aquele que era o chefe lá de comunicações do Hitler, né? Aquele cara perito em propaganda, né? Perito em comunicação. Ela era uma atriz tcheca. Isso é baseado numa história real, né? Depois fui pesquisar. Eu gosto muito dessas histórias baseadas, de coisas históricas, né? Porque aí você vai pesquisar, se interessa mais e acaba aprendendo bastante. Pela mesma razão, eu gosto de romances históricos e tal. Você vai, descobre lá, né? Você sabe que é ficção, sabe que tem muita coisa que não aconteceu na realidade, mas te ajuda a estudar a história. Foi isso que aconteceu. Essa Lida, ela era uma atriz muito bonita, tcheca, ela vai para a Alemanha, ser atriz lá e tal, conheceu Hitler e o Goebbels. E o Goebbels era casado e 2 filhos e tal. Essa Lida, ela primeiro se encantou com outro ator que era super famoso na época, eles foram morar juntos. Ele era casado, a esposa estava não sei onde, mas enfim, eles ficaram morando juntos em Berlim. E o Goebbels fascinado por ela. E ela acabou tendo um caso com o Goebbels, acabou se separando do outro. E o Goebbels estava mesmo apaixonado por ela. Ele estava mesmo apaixonado por ela. E ele, assim, teve vários casos, né? Ele era baixinho, pé torto e tal. Mas ele parecia ser uma pessoa, assim, genial, assim, uma inteligência fora do comum, muito bom no que fazia, né? Pena que usava todo esse talento para o que usou, né? Para o mal, digamos assim. E ela ficou fascinada por ele e tal, tiveram o caso. E a esposa do Goebbels, ela chegou no momento, viu que o marido realmente estava apaixonado, não era só um caso como as outras. Que ele estava apaixonado, queria deixá-la, inclusive, ela vai e fala com Hitler. O Hitler dá-lhe uma, né? Pede para ele deixar. E aí ele falou que aquele estado era incompatível com a posição dele, que ele e a esposa era tipo assim um símbolo ali de família, né? Que esse relacionamento dele com a Lida ia prejudicar o governo. E aí o Goebbels, ele pede para ser dispensado, ele quer ficar com a Lida mesmo. Isso aconteceu realmente na vida real. E o Hitler não deixa de jeito nenhum, enfim. Aí ele acaba rompendo com a Lida. Ela depois volta para Tchecoslováquia, né? Não era República Tcheca ainda. E ela morou um tempo na Espanha, ela morou um tempo, acho que na Itália, foi retomando a carreira dela, né? E aí ela foi atriz mesmo nesses lugares por onde passou. Ela fugiu lá para a terra dela, né? Para Tchecoslováquia, mas aí, depois, com a ascensão do comunismo, ela ficou presa, porque aí ela foi presa pelos comunistas, porque ela, sendo amante de Goebbels, eles desconfiaram dela, né? Embora ela não tenha tido assim, nenhum envolvimento direto com a política nazista, mas ela era amante dele, aí ficou lá presa pelos comunistas. Eu gostei de saber, gostei do filme, gostei de saber dessa história. Eu acho que o filme foi bem fiel à história real. Então, eu indico esse filme, certo? Na Amazon eu assisti uma minissérie,
quase nada para citar da Amazon. Eu assisti a minissérie Isabel. Acho que é minissérie, assim, acho que três episódios. Quem é Isabel? Isabel Allende, a história da escritora Isabel Allende. Toda a história dela, casada lá no Chile, e aí o golpe militar, ela é prima, né, do Salvador Allende, o presidente que foi deposto para a ascensão do Pinochet. Aí ela sai, vai morar na Venezuela, depois e aí ela ainda era jornalista, ela não era escritora famosa. Aí toda a trajetória dela, até ela se tornar escritora famosa e tal, e o acidente com a filha dela, né, Paula. Aliás, a história começa assim, ela falando lá no seminário, um local ali em público, no jardim, ela estava sendo homenageada, aí no meio ali da fala dela, um aviso que a filha dela estava hospitalizada. E aí depois a história é contada assim de mídia res, né, daí para trás, toda. E aí depois, mais pro fim, volta desse ponto daí pro fim. Que a filha dela tinha uma doença bem rara e, enfim, acabou falecendo. E é por isso que ela escreveu aquele livro, Paula. E eu gostei de saber da história dela, porque ela, como escritora, conheço pouco, inclusive, eu só li um livro dela, mesmo assim faz muito tempo, não lembro quase nada. Eu só li Eva Luna. Essa nem é a obra mais famosa dela, né? Eu acho que Paula, Casa dos Espíritos, são obras mais famosas, mas o único contato que eu tive com a autora. Se alguém puder me indicar aí o que eu leio dela, o que vocês consideram melhor, eu vou gostar de saber. Certo? Então foram essas as minhas experiências aqui de audiovisual nessas últimas semanas. Falei que eram poucas coisas, mas foi o que eu consegui fazer. Me contem aí o que vocês assistiram, o que vocês me indicam, vou adorar saber. Muito obrigada, beijo.